13 de novembro de 1984. Madrugada silenciosa em Amityville, Long Island. Dentro de uma casa aparentemente tranquila, 6 pessoas dormiam. Apenas uma delas acordaria para cometer o impensável. Antes de começarmos, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente e se inscreve aqui no canal. A história por trás do infame terror em Amityville começa aqui. Não com fantasmas, mas com balas. E o nome no centro de tudo. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho da família. Ronald DeFeo Jr. nasceu em 1951. Cresceu em meio a tensões familiares constantes. Seu relacionamento com o pai, Ronald, era especialmente conturbado, marcado por acusações de abuso emocional e pressão extrema. Há registros de uso frequente de substâncias como LSD e heroína, além de comportamentos instáveis. Relatos apontam para possíveis distúrbios psicológicos, mas no julgamento nenhuma condição psiquiátrica grave foi aceita como justificativa para o crime. Durante o processo, Ronald alegou ouvir vozes. Em alguns momentos disse que outros cometeram os assassinatos. Depois voltou atrás e assumiu a autoria. As vítimas da tragédia são Ronald, o pai, 44 anos, Louise, a mãe, 42 anos, Dawn, 18 anos, Alison, 13 anos, Mark, 12 anos e John, 9 anos, os 4 filhos mais novos. A residência ficava na 112 Ocean Avenue, Amityville, uma casa espaçosa de múltiplos quartos com corredores conectando todos os cômodos. Um ano após os assassinatos, a casa recebeu novos moradores, a família Lutz. Foi com eles que o lado sobrenatural da história começou a ganhar forma. Alegações de vozes, presenças estranhas e atividades inexplicáveis transformaram a tragédia em uma lenda do terror. Era por volta de 3h15 da manhã, quando Ronald DeFeo Jr. se levantou, munido de um rifle Marlin calibre 35. Ele atravessou os corredores da casa e, em sequência, matou todos os familiares enquanto dormiam. As vítimas foram encontradas de bruços, em suas camas. Os pais levaram múltiplos tiros. Os filhos, um tiro cada. Nenhum sinal de luta. Nenhum pedido de socorro. Apenas silêncio. Há mistérios que ainda desafiam a lógica. Por que ninguém acordou com os tiros? Vizinhos disseram não ter ouvido nada. Como Ronald conseguiu agir tão rápido em diferentes cômodos sem que alguém tentasse fugir? Exames mostraram que as vítimas não estavam sedadas, nada de drogas, nem álcool no sangue. Às 18h30 daquele mesmo dia, Ronald foi até o Wendy's Bar, nas redondezas, e declarou: "Minha família foi assassinada." A polícia foi chamada imediatamente. Os agentes encontraram os 6 corpos. Ronald tentou mentir, culpando terceiros, mas as contradições começaram a surgir. E com elas, a verdade. A ciência forense quebrou o silêncio da madrugada. Todos os membros da família estavam de bruços, com os braços ao lado do corpo, sem sinais de luta, sem sangue fora do padrão. Uma cena estática, quase ritualística. Inicialmente, a polícia acreditou que as vítimas estivessem sedadas, mas os exames toxicológicos foram claros. Nada de substâncias no organismo. Isso aumentou a suspeita de que Ronald tivesse ajuda. Mas ele nunca apontou um cúmplice. A ordem provável dos disparos foi: primeiro, os pais, Ronald e Louise. Depois, os filhos, começando por Dawn e terminando com o pequeno John. A arma usada foi um rifle de caça, potente, barulhento. Cada disparo atingiu regiões vitais: cabeça, pescoço ou peito. Mesmo com essa violência, nenhum dos irmãos tentou fugir. Um detalhe que permanece sem explicação até hoje. A falta de álibi e as versões inconsistentes fizeram Ronald ser o principal suspeito. Em interrogatórios, disse que ouvia vozes. Alegou ajuda de familiares. Depois, envolveu a irmã. Mas as versões mudavam a cada sessão. A defesa tentou argumentar insanidade e influência de álcool e drogas. Mas o júri não aceitou. Entendeu que Ronald sabia o que estava fazendo. Em dezembro de 75, ele foi condenado à prisão perpétua. Cumpriu a pena até sua morte, em 2021, aos 69 anos, após complicações de saúde. Em 75, a casa foi comprada pelos Lutz. A mudança parecia normal.
Mas, segundo o casal, os eventos estranhos começaram já nos primeiros dias. Vozes sussurrando nomes, odores inexplicáveis, objetos movendo-se sozinhos, presenças sentidas durante a madrugada. Após apenas 28 dias, a família abandonou a casa. Assustada, desgastada, o caso explodiu na mídia. O livro The Amityville Horror, de Jay Anson, publicado em 77, narrou as experiências dos Lutz e cimentou o mito de casa amaldiçoada. Ed e Lorraine Warren foram chamados. Lorraine descreveu o lugar como uma presença maligna pura, mas não faltaram críticas. Não havia provas físicas das manifestações. Os Lutz deram versões contraditórias ao longo dos anos. Muitos acreditam que tudo foi parte de uma farsa, para vender livros e filmes. Ainda assim, mesmo após décadas, a fama da casa persiste. As janelas foram alteradas. O número da casa mudou de 112 para 108. Tudo para afastar turistas e curiosos. Além da explicação paranormal, surgiram outras hipóteses. Ronald adquiriu o controle da herança. Sofreu um colapso psicótico. Foi influenciado por cultos, drogas ou forças externas. Alguns chegaram a afirmar que entidades malignas podem ter influenciado seus atos. Hoje, a casa é uma residência privada. Já passou por várias reformas e donos. Em alguns momentos foi vendida por quase $1 milhão. Em outros, caiu para menos de 300. Moradores atuais negam qualquer atividade paranormal, mas isso não impediu que a casa virasse um símbolo de horror. O livro de Jay Anson virou best-seller. Em 79, a história foi adaptada para o cinema, com The Amityville Horror, protagonizado por James Brolin e Margot Kidder. Um sucesso inesperado. Arrecadou 86 milhões com orçamento modesto. Vieram sequências, remakes e spin-offs. Em 2005, um novo filme foi lançado com Ryan Reynolds. Mas vale destacar, os filmes focam nas experiências paranormais e não no crime original. Amityville virou referência no terror moderno. Está presente em livros, podcasts, documentários e até em jogos. Mas a fama veio acompanhada de disputas legais. Os Lutz foram acusados de fraude. Houve brigas por direitos autorais. E até hoje ninguém chegou a um consenso sobre o que de fato aconteceu lá. O que realmente aconteceu naquela noite de novembro de 74? Um jovem dominado por vozes? Um massacre frio e calculado? Ou algo além do compreensível? Ronald DeFeo Jr. morreu em 2021, ainda preso. Mas o que ele deixou para trás não foi só um crime. Foi uma lenda, um mito, onde o terror cotidiano encontrou o inexplicável. Talvez a verdade esteja nas sombras, entre a bala e o sussurro. Aqui vai algumas curiosidades sombrias. Ronald DeFeo era chamado de Butch e havia agredido o pai em brigas anteriores. Foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, mas estava consciente dos seus atos. Era um usuário frequente de LSD e heroína, o que pode ter intensificado os delírios. O padre que abençoou a casa relatou ter ouvido uma voz mandando que saísse, e até sentiu um tapa invisível. George Lutz dizia acordar sempre às 3h15, o mesmo horário estimado do massacre. Entre os fenômenos relatados: gosma verde saindo das fechaduras, levitação e olhos vermelhos observando da janela. O livro original foi baseado em mais de 40 horas de gravações dos Lutz, que depois foram adaptadas com toques de ficção. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!